Seja bem-vindo ao meu canal, Vibrando Sabedoria. Um espaço onde a sabedoria vibra em alta frequência e os mistérios do universo são revelados para aqueles que estão prontos para enxergar além do óbvio. Você pode até achar que sua realidade está sendo criada pelas decisões que toma conscientemente, mas e se eu te dissesse que não é bem assim? A verdade é que a maior parte do que acontece na sua vida tem origem num ponto que você não controla. Ainda. Existe um campo invisível que conecta seus pensamentos, suas emoções e até os obstáculos que você vive repetidamente. E esse campo não responde à lógica, ele responde à sua vibração. O que poucos falam, e quase ninguém explica direito, é que o seu subconsciente opera como uma antena, sintonizando a sua frequência com tudo o que você atrai. Não importa se você quer prosperidade, amor, liberdade ou paz interior. Se o seu campo estiver desalinhado, nada acontece. Ou pior, tudo trava. Mas quando você aprende a dominar o emaranhamento entre mente e emoção, algo desperta. Uma energia que sempre esteve aí, mas que estava trancada dentro de você. E é nesse momento que tudo muda. Porque quando você desbloqueia essa energia oculta, começa a perceber que a realidade não é algo que te acontece, é algo que você emite. O segredo está no acesso. E nesse vídeo eu vou te mostrar, passo a passo, como abrir essa porta. Prepare-se para sentir aquela sensação de era isso que faltava. É estranho pensar que dois elétrons separados por anos-luz ainda consigam se comunicar. Mas é exatamente isso que o emaranhamento quântico nos mostra. Agora, imagine se o mesmo princípio se aplicasse à sua mente. E se seus pensamentos, suas emoções e intenções fossem como partículas entrelaçadas com tudo ao seu redor? Essa é a interconexão que ninguém te ensina na escola, mas que muda completamente a forma como você enxerga sua própria existência. Porque se você está conectado ao todo, você nunca está realmente sozinho. E isso, por si só, já é revolucionário. Essa conexão invisível é mais do que teoria. Ela atua como uma antena mental que transmite e recebe sinais o tempo inteiro. Cada emoção que você sente envia uma frequência, e o universo responde como um espelho sutil. Pensou que estava só sentindo ansiedade ou alegria? Pois saiba que isso é uma prova energética de que sua consciência está ativa no campo. Esse campo é real. Ele responde à coerência cardíaca, a clareza de intenção e a sua vibração, mesmo que você ainda não tenha notado. A ciência começa a provar o que os antigos já sabiam. Tudo está conectado, inclusive você. Aos poucos, vamos percebendo que nossa consciência não está limitada ao cérebro, nem ao corpo. Quando você medita profundamente ou se perde em uma sincronicidade incrível, o que sente é um vislumbre de consciência expandida, uma espécie de convergência mística entre você e tudo que existe. A sensação é familiar porque, no fundo, sempre esteve com você. Só que agora começa a surgir a pergunta que não quer calar. Se minha mente está entrelaçada com o universo, o que mais eu posso acessar que ainda nem sei que está disponível? Muita gente pensa que a mente é o centro do poder, mas o coração tem um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. E esse campo não fica restrito ao corpo. Ele se projeta, influencia, afeta. Quando você sente amor verdadeiro, gratidão real ou compaixão profunda, você entra em coerência cardíaca. E esse estado não é apenas bonito, ele é uma frequência emocional que literalmente muda sua vibração. É aqui que o jogo começa a virar, porque agora você está transmitindo o que quer atrair. O campo do coração responde à verdade que você sente, não aquilo que você diz da boca para fora. Por isso não adianta repetir afirmações positivas se por dentro a emoção vibra escassez ou medo. O universo capta sua prova energética pelo sentimento dominante, não pelas palavras. Quando há alinhamento vibracional entre o que você sente, pensa e deseja, o campo responde de forma quase mágica. É como se o coração virasse um amplificador quântico, sincronizando você com as realidades que correspondem à sua vibração. E o mais impressionante é que essa energia do coração afeta não só a sua vida, mas também o ambiente ao redor. Já reparou como alguém calmo e centrado parece mudar o clima de um lugar inteiro? Isso não é místico, é ciência em ação. Existe uma interconexão invisível, mas real, entre as emoções que você cultiva e o mundo que te cerca. Por isso, aprender a sentir com intenção é um dos atos mais poderosos de transformação. E é aí
que o próximo passo começa a se revelar, como uma frequência esperando para ser sintonizada. Pouca gente percebe, mas o subconsciente é como um maestro invisível que rege a sinfonia da sua vida. Ele não discute com você, não argumenta, apenas executa o que foi programado especialmente durante a infância. Aquilo que você ouviu, viu ou sentiu repetidamente se tornou um padrão, uma espécie de trilha automática. E é essa trilha que emite uma frequência emocional constante, como se sua antena mental estivesse sempre sintonizada na mesma estação. Se a estação transmite medo ou escassez, adivinha o que volta para você? O subconsciente também é um receptor silencioso. Ele grava tudo, inclusive o que você sente sobre si mesmo quando ninguém está olhando. E aí está o detalhe. Não é o que você diz em voz alta que molda a sua realidade, é o que você sente no fundo, sem filtro. Isso se torna sua prova energética, a assinatura invisível que envia ao campo. Se não houver recondicionamento, esses sinais continuam a atrair situações que reforçam as crenças antigas. É por isso que muitos vivem o mesmo ciclo, ano após ano, achando que é azar. Mas a boa notícia é, tudo que foi programado pode ser reprogramado. O primeiro passo é se tornar consciente das repetições. Perceber que se certas situações se repetem, não é coincidência, é padrão subconsciente em ação. E mudar isso não exige perfeição, só consistência. Pequenos ajustes na forma como você reage, sente e pensa já começam a mudar sua emissão. É aí que o subconsciente começa a se abrir, como uma porta esperando pela chave certa. E adivinha, essa chave está mais perto do que você imagina. Desde muito cedo, escutamos frases como dinheiro não dá em árvore, ou você precisa lutar muito para conseguir algo. Essas ideias não ficam na superfície, elas descem até o fundo da mente e se instalam como códigos. São programações que acabam dirigindo boa parte das decisões, mesmo quando a gente acredita estar no controle. A antena mental, sem saber, continua emitindo a mesma frequência emocional. E o resultado é sempre mais do mesmo esforço excessivo, pouca recompensa e uma sensação constante de bloqueio. Mas recondicionar a mente não é apenas possível, é necessário. Não se trata de negar o passado, e sim de reescrever o presente com novas escolhas. O segredo está em substituir o velho comando por um novo, mais alinhado com quem você quer ser. Isso se faz com repetição, presença e sentimento verdadeiro. Não basta dizer sou próspero, é preciso sentir essa prosperidade vibrando dentro de você, até que ela se torne natural. Esse alinhamento vibracional começa pequeno, mas cresce como um músculo invisível. Quanto mais você pratica, mais forte ele fica. E é nesse ponto que algo mágico acontece. O campo começa a responder de forma diferente. Sincronicidades surgem, portas se abrem, e situações inesperadas parecem se alinhar ao novo padrão. Isso não é sorte, é física sutil combinada com consciência expandida. A nova frequência emocional que você cultivou passa a ser reconhecida pelo universo como um novo código de acesso. Mas para isso continuar funcionando, é preciso constância. Como se a mente precisasse ser regada com intenção todos os dias. E o melhor ainda está por vir. Pensar positivo é só metade do caminho. O que realmente transforma é o que você sente enquanto pensa. Emoções são como o combustível do seu campo energético. E é isso que determina sua frequência emocional. Se você deseja abundância, mas sente medo de não ter o suficiente, a vibração que você emite ainda está na escassez. A prova energética vem do sentimento dominante, não do desejo superficial. Por isso, o verdadeiro segredo é simples. Sentir como se aquilo que você deseja já fosse real. Esse estado de já é, não é sobre fingir, é sobre acessar um nível mais profundo da consciência. Quando você agradece pelo que ainda não aconteceu como se já estivesse vivendo aquilo, está criando um alinhamento vibracional poderoso. E não se trata de mágica, é ciência emocional. Seu cérebro e seu corpo passam a emitir uma nova assinatura energética, que o campo ao redor reconhece. Essa frequência começa a atrair realidades compatíveis, como se você estivesse sintonizando uma estação de rádio mais elevada. Mas atenção, esse tipo de recondicionamento precisa de treino. Não basta praticar uma vez e esperar um milagre. O alinhamento emocional é construído como um hábito, dia após dia. Respire fundo, imagine, sinta e repita. Aos poucos, você começa a perceber mudanças sutis,
Um convite inesperado, uma solução improvável, um caminho que surge do nada. E aí vem aquela sensação inconfundível de que a realidade está respondendo. Mas isso é só o começo. Se a mente é um jardim, então práticas como meditação, visualização e EFT são as ferramentas que removem as ervas daninhas e plantam novas sementes. A meditação, por exemplo, ajuda a silenciar o ruído do mundo externo, permitindo que você ouça sua própria frequência emocional com clareza. Já a visualização, quando feita com sentimento, ativa o campo como se o desejo já estivesse acontecendo. Essas práticas ajustam sua antena mental, permitindo que você sintonize novas realidades, não só pense nelas. Outra técnica poderosa é a EFT, Emotional Freedom Technique, que combina toques em pontos de acupressão com frases específicas. Parece simples demais, mas funciona como um código direto para o subconsciente. O mesmo vale para a PNL, Programação Neurolinguística, que ensina como recondicionar padrões internos de forma estratégica. São atalhos para reescrever as emoções que sustentam suas crenças e, consequentemente, a realidade que você vive. E o mais bonito, todas essas ferramentas cabem na rotina de qualquer pessoa. Você não precisa de uma montanha isolada ou horas disponíveis no seu dia. Basta 5 minutos de intenção verdadeira. Uma pausa para respirar, alinhar, visualizar. Isso já muda a vibração, porque o universo não responde ao tempo que você dedica, e sim à qualidade da energia que você emite. O recondicionamento acontece no detalhe, no gesto repetido com presença. E à medida que você se torna mais coerente com essa nova energia, sua consciência expandida começa a captar algo diferente no ar. É comum. Você começa a vibrar diferente, se sente mais alinhado, e logo depois, tudo parece desandar. Mas e se isso não fosse um retrocesso? E se fosse um teste silencioso do universo? Antes de algo novo se manifestar com força, a vida verifica se você está realmente pronto. Isso é uma prova energética, um momento que pergunta: você está mesmo vibrando nessa nova frequência? Ou era só empolgação passageira? E aí, meu amigo, manter a fé se torna parte do recondicionamento. A maioria desiste nesses testes. Volta para o padrão antigo porque acha que falhou. Mas quem entende o processo sabe que é nesse ponto que a mágica começa a se solidificar. Quando você mantém o alinhamento vibracional mesmo diante do caos, você envia um sinal claro: eu sou essa nova versão, mesmo sem provas externas. E o universo, ele responde. Porque agora sua frequência emocional não depende mais das circunstâncias. Ela virou sua base, sua nova identidade vibracional. Esses desafios são convites disfarçados. São como portais que só se abrem quando você atravessa com confiança. A consciência expandida percebe isso e age com calma, mesmo quando tudo grita: desista. É nesse ponto que a fé vira ação energética. Você age como se já estivesse no novo ciclo, mesmo que o mundo ao redor diga o contrário. E ao fazer isso, você desbloqueia algo dentro de você. Algo que te prepara para o que vem a seguir. Algo que não se revela a quem recua no primeiro obstáculo. Durante muito tempo, nos fizeram escolher entre ciência e espiritualidade, como se fossem opostas. Mas hoje, os próprios físicos começam a trilhar o caminho da convergência mística. Pesquisadores como David Bohm e Roger Penrose apontam que o universo pode ser um campo holográfico de interconexão total. O que os antigos chamavam de chi ou prana, a ciência moderna começa a chamar de campo quântico. O que muda é o nome, a essência continua a mesma. Tudo está conectado, vibrando em sincronia. E não é só filosofia. Teorias como a do campo akáshico, antes vistas como místicas, agora são consideradas por físicos sérios como uma possível memória do universo. Esse campo conteria a prova energética de todas as experiências, emoções e intenções que já existiram. Isso te inclui. Você é parte ativa desse campo. Seus pensamentos, sua frequência emocional, seu estado vibracional, tudo isso alimenta o banco de dados universal. Nada se perde. Tudo reverbera, como ondas num oceano invisível. A consciência expandida começa a perceber essa simbiose. Espiritualidade e ciência nunca foram inimigas, só falavam línguas diferentes. E agora que elas começam a se entender, algo novo está nascendo. Um novo paradigma, onde sentir e compreender andam juntos. O alinhamento vibracional, antes visto como um papo esotérico, hoje é investigado com sensores, gráficos e métricas. Mas no fundo,
O que importa mesmo é que esse saber está voltando para o seu lugar de origem, dentro de você. Existe um ponto na jornada em que a mente se aquieta e você começa a sentir algo maior, como se tudo estivesse, de alguma forma, interligado. Não é apenas um pensamento bonito, é uma experiência real, uma consciência de unidade que dissolve a separação e traz clareza emocional. Nesse estado, o ego dá um passo para trás e o sentir ocupa o centro. O universo não responde à lógica. Ele responde à vibração, e essa vibração nasce da sua verdade emocional. A maioria tenta manifestar coisas novas com frases prontas, mas o subconsciente não obedece palavras, ele obedece sensações. Se o que você sente não bate com o que você diz, o universo capta a incoerência. Por isso, o recondicionamento só acontece quando você alinha emoção e intenção. Quando você começa a agir como se já estivesse vivendo aquilo que deseja, algo muda. O corpo sente diferente, a mente se ajusta e a prova energética começa a se formar como se o universo estivesse ouvindo de verdade. Essa prática não exige perfeição, mas sim presença. Sinta com autenticidade a emoção do que você quer atrair. Viva como se fosse real, mesmo que por alguns segundos ao dia. Isso treina a consciência expandida para acessar possibilidades além do óbvio. Aos poucos, sua frequência emocional vai se tornando uma assinatura nova, um código que o campo reconhece. E sem que você perceba, começa a se alinhar com algo que sempre esteve ao seu alcance, mas que só se revela a quem sente de verdade. Existe uma força silenciosa que transforma tudo: a certeza vibracional. Quando você chega nesse ponto, já não está mais tentando atrair, nem esperando que algo aconteça. Você simplesmente sabe que está alinhado, que a realidade está sendo moldada, mesmo sem sinais visíveis. Essa certeza não vem da lógica, ela nasce da consciência expandida, uma confiança que não depende de resultado, mas de frequência emocional consistente, estável, viva. Nesse estado, você para de perguntar quando vai acontecer e começa a viver como se já tivesse acontecido. Essa é a verdadeira convergência mística. O ponto em que intenção, emoção e ação se tornam um só movimento. O universo capta esse nível de coerência como uma prova energética inconfundível. E como reflexo, a realidade começa a se dobrar a esse novo código. Você não está mais esperando pelo milagre, você está vibrando o milagre, sendo ele em cada gesto, cada escolha, cada pensamento. Render-se ao fluxo é o último passo. Mas render-se não é desistir, é confiar. É agir com leveza, cultivar gratidão, respirar fundo e seguir com fé inabalável. Essa fé não é cega, é sentida. Ela pulsa no corpo, ilumina o campo e altera a rota invisível dos acontecimentos. Quando você chega aqui, a pergunta deixa de ser como manifestar e passa a ser como posso continuar nutrindo essa vibração. Porque agora você entendeu. O segredo nunca foi sobre forçar, sempre foi sobre permitir. Agora que você entende como mente, emoção e campo vibracional estão entrelaçados, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar repetindo os velhos padrões, esperando que algo mude por mágica? Ou vai assumir o controle e começar a vibrar a realidade que quer viver? Porque a verdade é simples e incômoda. Se você não escolher sua frequência, o mundo escolhe por você. Talvez ninguém tenha te dito isso com clareza, mas você já tem tudo o que precisa para começar. Seu corpo é uma antena, sua mente é um emissor, seu coração é o amplificador. E quando esses três entram em sintonia, a realidade se curva à sua vibração. A pergunta não é: será que isso funciona? A pergunta é: será que você está pronto para agir como se já funcionasse? Se essa mensagem despertou algo em você, se alguma parte vibrou diferente aí dentro, então o próximo passo é claro. Se inscreve agora no canal Vibrando Sabedoria, ativa as notificações e caminha com a gente. Porque o que vem pela frente vai continuar abrindo portas que a maioria nem sabe que existem, e a sua energia vai ser a chave.